No limiar invisível que separa o que nos dizem ser amor, amizade ou até mesmo simples convivência, esconde-se uma dança silenciosa, um jogo de poder tão sutil quanto o veneno que corre no sangue. Quem, afinal, domina quem? Será que aquela mão que se estende é um convite genuíno, ou o laço invisível que nos prende em teias de desejo e controle? Há forças em movimento que nem ousamos nomear, e ao olhar para dentro desse labirinto, o que encontrará será uma verdade que desestabiliza o próprio chão sob seus pés. Imagine que as relações pessoais são um tabuleiro antigo, desgastado pelo tempo, onde cada gesto, cada palavra, é uma peça movida por mãos que se recusam a revelar suas intenções. O poder não se anuncia com trombetas, ele se disfarça em sorrisos, em silêncios calculados, em pausas que dizem mais do que 1000 discursos. Estar atento a esses sinais é como escutar o vento que sopra por trás da máscara, perceber o ritmo secreto que rege o pulsar do jogo invisível. Você está pronto para decifrar o enigma que muitos preferem ignorar? No instante em que aceitamos o papel de marionetes ou mestres dessa trama, perdemos a inocência da ilusão e ganhamos o fardo da consciência. O poder não é um objeto palpável, é uma sombra que se projeta nas entrelinhas do desejo humano, uma dança entre o ser e o querer ser, onde a força verdadeira não está em dominar o outro, mas em manipular a própria percepção do que significa ser livre. E se a liberdade for apenas outra prisão, disfarçada de escolha, a resposta está nas fissuras do controle, onde o jogo revela sua face mais cruel e fascinante. Você se atreve a mergulhar nesse espelho distorcido, onde os reflexos são máscaras e a verdade uma serpente que se enrola silenciosa. A jornada para reconhecer o poder nas relações pessoais não é um caminho de conforto, mas uma travessia pelo abismo do autoconhecimento e da desilusão. Cada dúvida que surge é uma chave, cada silêncio uma pista, cada olhar uma armadilha. Talvez, no fim, não seja sobre quem detém o poder, mas sobre quem ousa encarar a própria sombra e se libertar do jogo que todos jogam, mesmo sem perceber. Prepare-se, pois este vídeo não entregará respostas fáceis nem verdades prontas. Ele é um convite para despertar dentro do caos invisível que molda os nossos vínculos, uma provocação para que o espectador se perca para, finalmente, se encontrar. E enquanto o tempo escapa, a pergunta permanece. E você, quem realmente move as peças? No fundo da alma humana, onde o silêncio é mais pesado que a noite e os pensamentos são sombras que se entrelaçam, reside o lugar onde o poder se oculta. Não é um poder bruto, escancarado como a luz do meio-dia, mas uma chama sussurrante que corrói as bordas do nosso ser. Sentimos sua presença, sem nomeá-la, como uma brisa fria que atravessa a pele e nos deixa inquietos, uma angústia latente que cresce quando menos esperamos. É o pulsar silencioso de uma guerra invisível, aquela que se trava nas profundezas das relações, onde o verdadeiro campo de batalha não é o corpo, mas a mente e o espírito. Você já sentiu essa tensão? Já percebeu que, no fundo, a disputa nunca foi pelo que vemos, mas pelo que nos é negado, a liberdade de sermos inteiros, sem rédeas ou máscaras. O jogo do poder se revela em cada gesto imperceptível, naquelas palavras que são espadas de duas pontas, no silêncio que grita mais alto que o verbo pronunciado. É a dança dos impulsos contraditórios, onde o desejo de controle se confunde com o medo de perder o controle. Quem controla, teme ser controlado. Quem submete, teme ser subjugado. É uma roda viva de forças que se alimentam da nossa própria vulnerabilidade. Pergunte-se, quantas vezes você foi peça, quantas vezes foi jogador? E se a distinção entre um e outro for apenas uma ilusão, um véu que nos protege da verdade mais brutal? Aquela verdade que revela que, por mais que tentemos escapar, todos nós somos simultaneamente predadores e presas dentro desse jogo invisível que rege nossas vidas.
Em meio a essa batalha interna, emergem as máscaras que vestimos para sobreviver, para ganhar poder ou simplesmente para existir sem sermos dilacerados pela dor do abandono e da impotência. Cada máscara é uma armadura feita de antigas feridas, um escudo erguido contra o vazio que ameaça engolir nossa essência. Mas, por trás dessas máscaras, o que resta? Um eco de quem fomos, uma sombra do que desejamos ser. O poder se torna então um espelho quebrado, onde refletimos não quem realmente somos, mas uma versão fragmentada, uma miragem sedutora que promete domínio e segurança. Você já se olhou nesse espelho? Já sentiu a fissura que revela um abismo de solidão e medo? É nesse abismo que o jogo do poder se intensifica, porque é na fragilidade que o controle encontra seu terreno mais fértil. A consciência dessa verdade não é um conforto, é um chamado ao confronto mais feroz que existe, o confronto consigo mesmo. Pois o verdadeiro poder não está fora, nas mãos do outro, mas dentro, na coragem de olhar para as próprias trevas, aceitar o caos que habita em nós e ainda assim escolher continuar, escolher resistir. Quantas vezes você já sentiu essa resistência, essa força invisível que surge do mais profundo abismo? Ela não é suave, não é gentil. É uma tempestade que desmonta velhas crenças, que rasga o véu da ilusão para que possamos enfim ver o jogo em sua essência crua. O que você fará quando perceber que ser livre é aceitar a dor da própria sombra, sem tentar dominá-la, mas integrá-la? O que resta quando o controle se dissolve e só sobra a verdade nua, despida de artifícios? Permita-se sentir o peso dessa revelação como um fogo que arde lentamente, queimando o velho para que o novo possa nascer. O jogo do poder nas relações pessoais é uma espiral descendente e ascendente, um ciclo onde a dor e o prazer se entrelaçam em um ritmo primal e eterno. Você está preso ou está se libertando? A resposta não é um destino, mas uma jornada, um movimento constante entre perder e ganhar, entre ceder e resistir, entre o medo e o desejo. E, neste instante, quando as perguntas ecoam e a inquietação cresce, saiba que essa tensão é a fagulha que pode acender o despertar mais profundo. A chave está em reconhecer que, no final, não há tabuleiro, nem peças, nem mestre ou escravo. Há apenas você, frente a frente com seu próprio poder oculto, e a escolha de jogar ou romper o ciclo para sempre. No silêncio que sucede a tempestade invisível do poder, resta um espaço onde as verdades sussurram como ecos distantes, carregados de significados que só a alma entende. Ali, entre o que foi dito e o que ficou nas entrelinhas, desenha-se um território sagrado, um lugar onde o espectador não é mais mero observador, mas guardião de uma chama que arde na penumbra. Cada passo dado nessa jornada revelou não respostas, mas chaves, símbolos dispersos na penumbra da existência, instantes onde o jogo se desnuda e a ilusão perde seu domínio. É nesse limiar, delicado e feroz, que o ser encontra a sombra do poder que habita em si mesmo e a possibilidade de romper o ciclo antigo, substituindo por um pulsar novo, mais consciente, mais livre. Como a última gota de chuva que se desprende do telhado após a tormenta, esse instante de contemplação é a pausa onde o eco da transformação começa a reverberar. O poder, tão sutil e persistente, deixa de ser um fardo invisível para tornar-se uma voz interna. Um chamado que convoca a coragem de olhar para dentro, de reconhecer o domínio e a submissão que coexistem em cada gesto, em cada palavra não dita. O espectador é convidado a dançar com essa dualidade, a aceitar que o jogo não termina em vitórias ou derrotas, mas a consciência expandida de si mesmo e do outro. É a luz que atravessa a fresta da alma, projetando sombras que revelam o contorno exato do que ainda precisa ser desvelado. Essa revelação, como uma lâmina de luz cortando a névoa da ignorância, propõe um novo olhar, não para controlar ou ser controlado, mas para transcender a dicotomia que aprisiona e define as relações humanas.
O poder se torna então uma dança fluida, um fluxo onde o verdadeiro domínio nasce da liberdade interna, onde a força não é oprimir, mas compreender e se libertar das correntes invisíveis que tecem nossas conexões. Neste instante, o espectador percebe que a verdadeira revolução não está no outro, mas em si mesmo, no ato silencioso e profundo de decidir jogar um jogo novo, onde a verdade não é a arma, mas ponte. Enquanto essa reflexão se instala, como um fogo que aquece sem consumir, uma pergunta permanece, suave e insistente, quebrando o silêncio com a leveza de um segredo revelado. Se o poder não fosse o fim, mas o começo, e se o jogo não terminasse jamais, porque o que nos move é o eterno movimento entre perder e ganhar, entre ceder e resistir, entre o que somos e o que aspiramos ser? O convite, então, é para que cada um assuma sua peça nesse tabuleiro invisível com plena consciência, para que o olhar não se perca nas sombras do controle, mas se firme na luz da liberdade que nasce do reconhecimento de si. Se esse despertar tocou uma corda esquecida dentro de você, se o eco dessas palavras ressoou em sua inquietação mais profunda, aceite esse chamado como um pacto silencioso. Curta, compartilhe e deixe sua voz ser parte desse jogo maior, dessa teia invisível onde nos encontramos e nos transformamos. Inscreva-se para continuar essa jornada onde cada gesto é um ato de coragem, onde cada palavra pode ser a chave para abrir a porta que separa o velho do novo, o poder que aprisiona do poder que liberta. Porque aqui, agora, começa o movimento, não para encerrar, mas para expandir o campo onde o jogo do poder pode ser, enfim, compreendido e transmutado.